Fala, imortais! Chegando para mais um vídeo aqui no Hora do Jogo e também aqui no Hora do Grêmio para mais uma edição aqui do nosso programa e para falar da atuação vexatória, horrorosa, horrenda, terrível. Eu poderia aditivar de várias formas aqui a atuação do Grêmio e vou falar um pouquinho da classificação do tricolor diante do São Raimundo de Roraima pela Copa do Brasil. Mas antes, lembre-se de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações, porque ajuda demais a gente a seguir levando esse conteúdo para vocês. Bom, galera, como eu falei anteriormente, a atuação do Grêmio foi horrorosa. O Grêmio viajou quase 6.000 quilômetros para Boa Vista, em Roraima, e teve uma atuação pífia, patética contra o São Raimundo. Empatou o jogo em 1-1, empatou só aos 48 do segundo tempo e buscou a classificação nos pênaltis contra uma equipe muito fraca, contra uma equipe de Série D, contra uma equipe muito inferior. E o Grêmio teve uma atuação ridícula para dizer o mínimo. O São Raimundo taticamente foi muito superior, tecnicamente foi superior também, porque fez o primeiro gol, foi um gol mais construído, criou pelo menos 3 ou 4 boas oportunidades durante o jogo, em que o Thiago Volpi interviu muito bem e evitou até uma derrota, e até a derrota por 1-0 vinha acontecendo desde o início do segundo tempo com o gol do centroavante Kanté. O São Raimundo poderia ter aumentado e o Grêmio só foi conseguir empatar o jogo na reta final. Uma atuação horrível de vários atletas. Primeiro a gente teve problemas com lesão ainda no primeiro tempo. O lateral direito, João Pedro, acabou lesionado. O João Lucas entrou no lugar dele e teve mais uma atuação horrenda, mais uma vez, mostrando que não tem condições de ser uma opção constante na equipe do Grêmio. E, assim, a gente precisa desesperadamente que o João Pedro jogue todas as partidas ou que o Igor Serrote, nessa volta da seleção, faça boas partidas, seja uma opção, porque o João Lucas já mostrou que é muito, mas muito insuficiente para uma equipe como o Grêmio. A outra foi a lesão do Aravena, entrou no lugar dele o Amuso, estreou bem, entrou bem no jogo. O Amuso fez uma das poucas jogadas criativas do Grêmio ao longo do jogo, mas ele entrou e saiu. O técnico Quinteiros deu uma de professor Pardal, tirou ele já no segundo tempo, no meio do segundo tempo, para colocar o Arezzo. O Arezzo não entrou muito bem, mas pelo menos na disputa de pênaltis bateu muito bem e fez o gol dele. E sim, outros jogadores muito mal também. Cristaldo, mais uma vez no jogo um pouco mais importante, ele não apareceu, não jogou nada. O Grêmio perdeu o meio de campo com o Cristaldo atuando. Tanto que o Monsalve entra no lugar dele no segundo tempo e já no primeiro minuto em campo mostra muito mais. Novamente errando bastante, mas é a característica dele. Ele tenta muitas jogadas mais difíceis e erra muito, mas muitas vezes ele acerta, e tanto que ele cobra o escanteio do gol. Muitas vezes ele acerta, muitas vezes ele consegue boas jogadas, porque é um jogador que está sempre arriscando e é um jogador que tem muita qualidade. Então, Monsalve também está pedindo passagem no lugar de Franco Cristaldo. O Kiki Oliveira, ponta uruguaio, estreou bem, foi um dos poucos que teve uma atuação minimamente interessante, apareceu bem na reta final para fazer o gol aos 48 do segundo tempo, empatar o jogo, levar a decisão para os pênaltis. Nos pênaltis, pelo menos o Grêmio foi bem. Todos os 4 jogadores que bateram muito bem. Zagueiro Gemerson, o Arezzo, o Bright White e o goleiro Thiago Volpi. A gente tem que falar aqui do Thiago Volpi, porque ele foi muito criticado contra o Juventude. Foi massacrado, na verdade, por não ter ido bem, e realmente não foi contra o Juventude, mas fez um baita jogo contra o Pelotas e hoje também fez uma partida excelente, 3-4 grandes intervenções durante o jogo, não teve culpa no gol do São Raimundo, defendeu uma cobrança de pênalti, ok, foi uma cobrança muito mal batida do jogador do São Raimundo, mas ele defendeu. E ele cobrou um pênalti, que foi o último pênalti. Poderia até ter errado, que o Grêmio se classificaria da mesma forma, mas cobrou o último pênalti, chamou a responsabilidade, bateu muito bem
e fez o gol. Então tem mostrado pelo menos personalidade e cresceu nesse segundo e terceiro jogo. Espero que siga bem e que seja um goleiro confiável, um goleiro importante para o Grêmio ao longo dessa temporada, porque aparentemente será o titular e o Gabriel Grando será uma opção. Mas a gente tem que falar do treinador Gustavo Quinteiros, que vinha muito bem na maior parte da temporada, nos 8 jogos que a gente teve do Gauchão antes da Copa do Brasil, mas ele não entendeu a importância da Copa do Brasil, ele não entendeu a importância que o Grêmio dá para essa competição, então foi uma atuação terrível também do senhor Gustavo Quinteiros. Principalmente falando da zaga. Gemerson e Rodrigo Eli já demonstravam ser insuficientes. Natan e principalmente Gustavo Martins iam jogando melhor do que os dois. Gustavo Martins muito melhor. E os dois não foram opções hoje. O Natan nem foi para o banco, o Gustavo Martins ficou apenas como opção para o banco. Aí você contrata um zagueiro a mais de 25 milhões, 26 milhões. O zagueiro estava jogando até quarta passada. O zagueiro treinou, o zagueiro viajou quase os 6 mil km, que é o Wagner Leonardo, um zagueiro que foi um dos melhores do último Brasileirão. Para você deixar no banco para Rodrigo Eli e Gemerson, qual o sentido disso? Se você, Quinteiros, tinha pedido a contratação de não só de 2 zagueiros, e você mantém os dois após a chegada do zagueiro, em que a diretoria paga quase 30 milhões para ter esse nome, aí não dá para entender, aí não dá para te defender. Porque eu critiquei o Renato durante toda a temporada passada. Gostei do início da sua temporada. Eu pedi a saída do Renato, achei que era o momento de uma saída. Mas agora, alguns erros a gente acaba não entendendo. Não dá mais para ter o Rodrigo Eli como titular no Grêmio. Não dá mais para ter o Rodrigo Eli como uma opção frequente, como um jogador que joga frequentemente com o Grêmio. O Gemerson também demonstra que não é um jogador confiável. E você trouxe o Wagner Leonardo para ser titular e ele não joga um jogo dessa importância, dessa magnitude. Quase que o Grêmio tem o pior momento da sua história. Tá, eu posso estar exagerando, foram os rebaixamentos, mas a eliminação mais vergonhosa da sua história. O Grêmio nunca teve uma eliminação tão vergonhosa quanto a que seria hoje contra o São Raimundo. E por 2 minutos ela não aconteceu. Ela não aconteceu, ok? O Grêmio se classificou, o Grêmio avançou, a gente tem que dar graças a Deus que a equipe passou. Mas agora, se isso acontece, foram por 2 minutos. O gol do Kiko Oliveira saiu faltando 2 minutos, já nos acréscimos. Já tinha passado 13 minutos do tempo regulamentar. Seria a eliminação mais vergonhosa da história do Grêmio. Ah, mas já caiu pro Mirassol. Cara, o Mirassol era um time de Série C, hoje tá na Série A. Na época o Grêmio estava na Série B. Não tem precedentes uma eliminação do tamanho da que estava acontecendo hoje. Não pode acontecer, e agora, falando entre Atlético Clube e Barcelona de Ilhéus, Barcelona de Ilhéus é um time de um nível bem parecido com o São Raimundo de Roraima. O Atlético Clube, se avançar e é o favorito, é uma equipe muito superior. É uma equipe de Série B, uma equipe que, ok, não foi para a semifinal do Campeonato Mineiro, mas fez um campeonato interessante, fez um campeonato competitivo. Se jogar dessa forma, perde. Temos os 2 jogos contra o Juventude pelo Gauchão. Se jogar dessa forma, perde os 2 jogos. Então tá na hora do time do Grêmio, tá na hora de acordar, de começar a temporada e do treinador Gustavo Quinteiros mudar principalmente essa zaga. Mas é isso, galera. Digam aí nos comentários o que vocês acharam da partida de hoje, dessa quase eliminação do Grêmio, dessa classificação vergonhosa do Tricolor. O que vocês acharam da atuação dos novos reforços, da atuação daqueles jogadores que a gente já vinha falando que vinha muito mal, como citei, Rodrigo Eli, João Lucas, do próprio Cristaldo, que tem alergia a jogos decisivos. Digam aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês esperam aí da semifinal do Gauchão contra o Juventude e também da próxima fase da Copa do Brasil, lá no início de março, nas semanas do dia 6 ou 13 de março, contra o Atlético Clube ou o Barcelona de Ilhéus, que se enfrentam lá na Bahia na próxima semana.
E lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda demais a gente. É isso aí, galera. Valeu!